Muito bem, pessoal. Então, continuando o estudo, né? Fechamos aí as regras gerais do nosso parágrafo, do nosso artigo 1º da LRF. Vamos agora, então, vamos agora tratar sobre os conceitos relevantes, tá? Muito bem. Só voltando aqui, né, pessoal? Cuidado aqui com relação a, voltando ali à Defensoria Pública, né? Que a Defensoria Pública, ela é órgão independente, né? Embora não conste expressamente na Lei de Responsabilidade Fiscal, atualmente, né, 2021, a Defensoria Pública, né, ela tem autonomia, assim como o Ministério Público. Então, o defensor público, ele tem responsabilidades, assim como o Ministério Público, o chefe do Ministério Público, assim como o presidente do Tribunal de Contas e os chefes de poderes, né? Então, você tem que tomar cuidado com esse item, né, da Defensoria Pública, porque não está expresso na LRF, mas a Defensoria Pública é órgão independente, né? É órgão independente. A época da elaboração da Lei de Responsabilidade Fiscal, a Defensoria Pública era o órgão integrante do Poder Executivo, né? E desde 2015, se não me falha a memória, né, a Defensoria é órgão independente, assim como o Ministério Público e o Tribunal de Contas, tá? Então, cuidado com esse item aí. Vamos lá, então, alguns conceitos são muito importantes para o estudo da LRF. Né? Então, a Lei de Responsabilidade Fiscal estabelece conceitos importantes. Então, vamos ver esses conceitos, né? Muito importantes aí. Para os efeitos desta lei complementar, entende-se como ente da federação a administração direta. Então, tranquilo. Aqui, se você tem um bom estudo de direito administrativo, fica tranquilo. Aqui no inciso 2 e 3, já entram dois conceitos aí muito importantes. O conceito de empresa controlada e empresa dependente. Então, o que é uma controlada? É aquela que a maioria do capital social com direito a voto pertence ao ente federativo. Então, a gente está falando aí, né, do ente controlador. Né? Então, você tem a maioria do capital social com direito a voto, você domina, você decide. E a independente, ela é uma controlada que receba do ente controlador recursos para pagamento de despesa com pessoal ou de custeio em geral ou despesa de capital, excluídos o aumento da participação acionária, obviamente, né, pessoal? Porque se você está colocando dinheiro na empresa só como aporte de capital para aumentar a participação, não a torna independente necessariamente, né? Então, quando ele fala aqui, ó, tá? Quando ele fala aqui excluído, né? Quando ele fala aqui, ó, excluído, ele está dizendo que aporte de capital, aumento do capital social, o aumento da participação acionária não é um item que caracteriza uma empresa como dependente, tá? Então, o que eu considero dependente? A entidade que receba recursos, né, para seu custeio em geral. Tranquilo? Então, isso é uma empresa estatal dependente, certo? E por que eu tenho que saber isso? Porque se ela for dependente, ela faz parte do rol de aplicação, né, do rol de entidades que vai ter que observar a regra da LRF. Né? Por exemplo, você tem lá uma empresa estatal dependente, ela recebe recursos do ente controlador. Então, por exemplo, uma dependente da União, né, o que a gente tem? A União vai bancar essa entidade. Então, se é o cofre público, o Tesouro Nacional, que banca essa entidade, vale dizer que essa entidade tem que respeitar as regras, né, relativas aos recursos públicos. Diferentemente, por exemplo, do Banco do Brasil, diferentemente da Caixa Econômica, que são estatais não dependentes, que os recursos utilizados para custeio daquela instituição, do banco, da Petrobras, por exemplo, não vêm do Tesouro. Ou seja, o que é que paga o salário dos empregados públicos, os contratos de terceirização, né, aquisição de bens, etc. O que paga, o valor, o recurso financeiro que paga, não é o imposto, o tributo que nós pagamos, é a atividade operacional. Então você tem quem tem conta no Banco do Brasil, faz um empréstimo, paga juros, faz depósitos bancários, contrata serviços do banco, e isso faz com que o banco seja remunerado, e é essa remuneração de serviços que vai custear a atividade do banco.
E se é essa remuneração, né, por esses serviços que custeia a atividade daquela instituição, não recebe recursos da União, para isso não é estatal dependente, é uma estatal independente e não está sujeita às regras da responsabilidade fiscal, até porque o regime jurídico, né, maior, assim, o regime jurídico predominante é o direito privado, né, embora haja regras de direito público, né, incidentes sobre essas entidades, o que predomina nessas estatais não dependentes, né, as dependentes também, mas em regra geral é o direito privado. Então elas têm uma certa autonomia, não precisam respeitar todas as regras do seu ente controlador. Agora, quando for uma estatal dependente, aí há uma sujeição maior às regras de direito público, tá certo? Muito bem. Então, eu trouxe aqui para vocês, tá? Isso daqui é o resultado, né, do ano de 2019 das estatais não dependentes, né? E do quanto o Tesouro Nacional acaba tendo que contribuir para essas empresas. Então, essas entidades aqui que estão para cá, né? Essas daqui, ó, tá? Essas daqui têm um alto grau de dependência, ou seja, a União faz o custeio, né? Praticamente da quase toda a despesa dessas empresas, né? Então aqui, por exemplo, uma empresa importantíssima, né? A EBSER, né? A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, é uma empresa muito importante no âmbito da saúde, e olha só, né? Nesse caso aqui, ó, 87% das despesas, né, são cobertas com recursos da União, né? Você tem aqui outras empresas, né? A Embrapa, por exemplo, ó, a Embrapa aqui, 98% da Embrapa, né? A Amazul, tem empresa que você nunca nem ouviu falar, a Amazul, por exemplo, né? A empresa Conceição, Nuclep, a Codevasf, que tivemos concurso esse ano, né, de 2021, tá aqui, ó, a Codevasf é uma empresa pública, né? É uma estatal, 93% dos recursos dela custeado com o Tesouro Nacional, né? Ó, a de trens urbanos, a de habitação, a EBC, né, a Empresa Brasileira de Comunicação, também está aqui, e aqui tem em baixo grau, né, a Transurb, né, a Imbel, né, que é a Empresa Brasileira de Material Bélico, tá, que fabrica armamento, por exemplo. Então você tem aqui um panorama das entidades estatais dependentes que eu trouxe aqui para vocês, tá? Então esse relatório é disponível, ele é público lá no site do Tesouro Nacional, tá? Então são as estatais as estatais dependentes federais, tá? Então se você tem curiosidade, teve ou já teve ou tem curiosidade de conhecer, tá aí para vocês, tá bom? Bom, outro conceito aqui, ó, IPC, tá? Quem é meu aluno sabe que eu falo, IPC é aquele conceito importante pra caramba, tá? É a nossa receita corrente líquida. Por que a receita corrente líquida é um conceito muito importante? Primeiro, porque a receita corrente líquida, né? A receita corrente líquida, para início de conversa, ela é um conceito, ela é a base, tá, para cálculo dos limites. Então, quando eu falo assim, eu quero saber qual é o limite de endividamento, eu quero saber qual é o limite de gasto com o pessoal, a base para cálculo desse limite é a receita corrente líquida. E a receita corrente líquida, ela representa um montante de recursos que efetivamente ficam à disposição do ente federativo, da União, do Estado, do Distrito Federal, do município, né? E que é decorrente, que não é decorrente de dívidas, não é decorrente de amortização de empréstimos concedidos. Então, e não é decorrente, obviamente, do desfazimento do patrimônio, né, da destituição patrimonial. Então a receita corrente líquida, ela é um conceito de recursos que vão ficar à disposição da entidade que não sejam decorrentes da dívida e nem da destituição de patrimônio, tá? Então é muito importante esse conceito. O que é? Então, receita corrente, aí você já tem que trazer esse conceito lá do estudo da receita pública, é o somatório das receitas correntes. Aqui ele traz como, ó, tributárias, contribuição patrimonial, industrial, agropecuária, serviços, transferências e outras, né? O famoso tributa com paz, né, que a galera aprende lá no direito financeiro, lá em AFO, tá? Então, beleza.
Aí, show de bola. Só que aí se você tem esse conceito aqui como líquido, tem deduções envolvidas. Então, quais são as deduções envolvidas? Na União, os valores transferidos a estados e municípios por determinação constitucional e as contribuições mencionadas lá no inciso 1 e 2 do artigo 95 e 239. Já vou falar para vocês o que é isso. Então, basicamente é o quê? Na União e nos três entes você vai tirar. Então, a União arrecadou lá, por exemplo, imposto sobre importação, né? O II, imposto sobre importação. Vai ter que repartir esse imposto de importação lá com o Estado, né, no qual está ocorrendo a importação. Então, a parte que vai para o Estado, né, deduz o cálculo da receita corrente líquida, tá? Nos estados, a parcela entregue aos municípios por determinação constitucional, no caso do ICMS, né, por exemplo, tá? No caso do IPVA, vai ter que repartir com os municípios. E na União, Estado e Distrito Federal, e também, né, que o Distrito Federal, para fins da LRF, Distrito Federal é considerado Estado, tá? A contribuição dos servidores para o sistema de previdência e a receita de compensação financeira entre regimes. Então, a receita corrente líquida está aí na sua tela, tá? Um esqueminha aí para você poder lembrar na hora da prova, tá? Então, é o somatório das receitas correntes, tá? Imposto, taxa, contribuição de melhoria, contribuições, patrimonial, agropecuária, industrial, serviço e deduções. Nos três entes, tá? Nos três entes federados, você vai tirar os repasses constitucionais e legais, tá? A contribuição dos servidores para a Previdência e a compensação financeira entre o RGPS e a RPPS. O que é isso, Vinícius? O que é essa compensação financeira aqui? É o seguinte, você trabalhou na iniciativa privada, certo? Trabalhou na iniciativa privada, passou no concurso público. Então vai haver uma dedução, vai haver uma transferência de recursos, né? Você vai pegar aquele dinheiro daquela contribuição do INSS, vai entrar para o regime de previdência próprio dos servidores. Então vai haver uma compensação financeira entre um e outro, tá? E no caso da União, você vai retirar, né, as receitas do PIS/PASEP, que são lá previstas aqui no artigo 239, nós lemos aqui, né? Tá? Aqui é o artigo 239 da Constituição, é o PIS/PASEP, tá? E as contribuições sobre a folha de salário e a contribuição do trabalhador e demais segurados da Previdência. Então você vai tirar esses recursos. É lógico que é da União apenas, por quê? Porque esses recursos são pagos à União. Você não paga PIS/PASEP e essas contribuições para o Estado. Por isso que você tem que deduzir apenas da União, tá? Então, receita corrente líquida, cuidado com esse cálculo, tá? Algumas bancas exigem, né, que você faça o cálculo da receita corrente líquida. Então, você não pode se perder. Então, fica aí, né, dê um print aí na tela aí desse esqueminha para vocês aí poderem ficar consultando, tá? Serão computados no cálculo da receita corrente líquida os valores pagos e recebidos em decorrência da Lei Complementar 87, que é a Lei Candir, lá do ICMS, tá? Beleza? Não serão considerados na receita corrente líquida do Distrito Federal, dos estados do Amapá e de Roraima. Então aqui ele está falando, pessoal, especificamente do DF, Amapá e Roraima. Os recursos recebidos pela União para atendimento das despesas, que trata ali o inciso 5 do parágrafo 1º do artigo 19, que trata ali da organização das polícias, né? O Amapá e Roraima, antigamente era território, até a Constituição. E aí, quando era território, quem bancava era a União. Só que quando virou Estado, unidade federativa, né, algumas despesas ainda são custeadas pela União. Então, se a União transfere recursos para essas entidades, para esses entes federados, para pagamento dessas despesas, esse recurso não é considerado no cálculo da receita corrente líquida. E aqui, né, no parágrafo 3º, o cálculo você pega a receita arrecadada no mês e nos 11 anteriores, excluídas duplicidades. Então, se você quiser saber o cálculo, qual é a receita corrente líquida agora, você vai pegar a soma total desse mês e a soma mais os 11 meses anteriores. Então, a forma de cálculo da receita corrente líquida, né, é em relação ao regime de competência do mês atual
e dos 11 anteriores, tá? Vamos treinar um pouco. Vamos fazer questão, porque é na questão que a gente aprende, né? Vamos lá, ó. Para os efeitos da Lei de Responsabilidade Fiscal, a empresa pública controlada pela União, então você vai marcando aqui, ó, controlada pela União, que receba do ente controlador recursos financeiros para o pagamento de despesa de capital, aí ele fala aqui, né? Não proveniente de aumento de participação acionária é considerada despesa estatal dependente. Então, ó, controlada pela União, recebe recursos financeiros, não é de aumento de participação societária, aumento de participação societária, então é considerada de empresa estatal dependente? É sim. Gabarito aqui, certíssimo. É o conceito de estatal dependente previsto lá na Lei de Responsabilidade Fiscal, tá? A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe ação planejada, transparente, que previne riscos, corrige desvios, capaz de afetar as contas públicas. Questãozinha certinha, o princípio do planejamento, né? Na nossa Lei de Responsabilidade Fiscal, bastante tranquilo. Questãozinha aí certa, concurso do TCE do Rio de Janeiro. TJ Pará. A Lei Complementar 101 de 2000 tem por objetivo estabelecer normas de... Aqui, questão dada para você, né? Questão dada, normas de finanças públicas, né? Normas aí voltadas a finanças públicas. Então, gabarito aí, C de coisa, tá? Auditor fiscal do DF. No conceito de receita corrente líquida, são deduzidos nos estados os valores de transferência que eles fizerem aos municípios por determinação constitucional. Perfeito, gabarito aí, marca aí no seu material. Certíssimo, né? Toda transferência constitucional legal deduz a receita corrente líquida, não importa se é na União ou no Estado. No caso do município, ele não tem, né, pessoal, transferência constitucional. Né? O município, ele não transfere recurso para ninguém. Na verdade, o município, ele recebe esse recurso, né? Mas, no conceito de receita corrente líquida do Estado, isso está corretíssimo, beleza? Vamos lá, mais uma. FCC aí, ó, Cefaz Bahia, né? Um determinado ente público definiu o valor de 8.830.000 para a reserva de contingência, né? E ente público estadual considerou no somatório das receitas, que serviu para a base da definição do valor estimado, a reserva de contingência, a receita. Beleza. Aqui, essa questão já adianta um pouco, né, o que a gente precisa saber, mas só para você entender, tá? A reserva de contingência, tá? Ela é um percentual da receita corrente líquida. Então, para calcular a reserva de contingência, eu preciso conhecer a minha receita corrente líquida, tá? Então, a questão quer saber aqui, ó, né? O ente público considerou no somatório das receitas que serviu de base para a definição do valor destinado, ou seja, o que ele considerou para o cálculo da receita corrente líquida, né? Ele considerou a receita dos serviços lançadas no mês. Lançada não, né, pessoal? A receita arrecadada no mês, né? Aqui eu preciso que você lembre dos estágios da receita, né? Então você vai tomar a receita arrecadada, tá? Então vamos colocar aqui, ó, arrecadada. E nos 11 anteriores, né? 11 anteriores. Então o item tá errado, né? Então, a receita arrecadada, excluídas, ia nos 11 anteriores, excluídas duplicidades. Letra B, transferência de capital. Não, transferência de capital não entra na receita corrente, né? Isso aqui é receita de capital. Tá? Receita de capital. Então, ela não entra no cálculo da receita corrente, tá? Letra C, receita patrimonial arrecadada no exercício do mês de referência e nos 11 anteriores, excluídas as duplicidades. Perfeito, né? Receita patrimonial é uma receita corrente, tá? Então ela entra no cálculo da receita corrente líquida. Letra D.
Receita de operações de crédito. Não, operações de crédito não entra, né? Isso aqui é receita de capital, tá? E aqui ele fala 12 anteriores, tá errado. Letra E, receita tributária lançada não, arrecadada no mês de referência e nos 11 anteriores, excluídas as duplicidades. Então veja a questão bem literal pra gente. Talvez um pouco difícil, né? A forma como a banca cobrou, mas nada que seja muito complexo. Tá bom? Beleza? Show de bola. Vamos lá. FGV, a lei complementar editada para evitar desequilíbrios financeiros. Olha só, evitar desequilíbrio financeiro. Criando regras estruturadas capazes de incluir melhores práticas de gestão pelos entes públicos, inibindo gasto superior à arrecadação. Ficou conhecida como... Aí, gente, questãozinha assim, ó, dada para vocês, entregue para vocês, né? Leizinha de responsabilidade fiscal aí, tranquilo, né? Questão mais fácil e questão de especialista em políticas públicas lá de Salvador. FGV, tá aí, ó, questãozinha que eu falo, né, que pode gerar problema na sua prova, tá? Então, o analista aí da Câmara de Salvador, né, ele te dá aí, considera o quadro a seguir, com dados da arrecadação de um ente municipal no exercício de 2016. E aí ele sai fazendo pergunta, né? Considerando os dados do quadro, e também que, preste atenção, as contribuições sociais arrecadadas são para custeio do sistema de previdência dos servidores, ou seja, as contribuições é para o sistema de previdência. E que, ainda que a dedução da receita para a formação do Fundeb constitua 1,1 milhão, ele quer que você calcule a receita corrente líquida, tá? Beleza? Então vamos lá. O que eu estou falando aqui? Primeira coisa, essa daqui do Fundeb, isso daqui é uma dedução, tá? E essa dedução está prevista lá no parágrafo 1º do artigo 2º. Então, a dedução prevista lá no artigo 2º, tá? Artigo 2º, parágrafo 1º, tá? Eita, tá faltando aqui coisa. Artigo 2º, parágrafo 1º. Então, lá ele diz, né, serão computados os valores pagos recebidos da lei complementar 87 do fundo previsto no artigo 60. E a contribuição dos servidores, certo? Então tá aí. O que eu vou pegar, pessoal? Eu vou ter que calcular vou ter que identificar quais são receitas orçamentárias, tá? Então, primeira coisa, ó, caução contratual não entra. Por quê? Porque caução contratual é uma receita extra-orçamentária, certo? Então já não vai entrar mais, então tá fora. E aí eu vou ter, ó, receita de taxa de serviço. Taxa, entra receita corrente. Contribuições para custeio de iluminação pública, é receita de contribuição, a COSIP, né? Entra. Cuidado, aqui é o valor arrecadado, tá? A alienação de bens não entra. Por quê? Porque a alienação de bens é receita de capital, e aqui eu calculando a receita corrente líquida. Receita patrimonial entra. Taxa de fiscalização é receita corrente, também entra. Contribuições sociais, entra. Tá? Beleza? É receita corrente? É. Só que é o seguinte, ó. A contribuição social, a banca deixou claro, ó. As contribuições sociais são para o custeio da Previdência. E a gente sabe que os recursos arrecadados para sistema de previdência não fazem parte do cálculo da receita corrente líquida. Então a gente exclui. É receita corrente, Vinícius? É, mas a banca deixou claro que essas contribuições são lá para o regime de previdência. Então elas não vão fazer parte, eu vou tirar esse valor, tá? Transferência de capital é receita de capital, não entra no nosso cálculo, tá? Operação de crédito, receita de capital, não entra, tá? Não entra também. Receita de ISS, imposto, entra. Imposto é receita corrente. Imposto sobre o patrimônio, entra. Também. Né? E as transferências correntes legais, entra. Então tá aqui, né? Todo o montante aqui da receita, né?
E aí você vai somar esses valores, tá? Aqui dá 179, né? Aqui vai me dar 306, né? Aqui é um valor maior, né? Vai dar 6, 7 com 8, 15, vai 1, dá 8, 2, 8, 5, 6, e aqui vai me dar 5, 4, 5. E aí agora eu vou somar todos esses valores, tá? E vou chegar aí ao valor total de 3.786, tá? Então, esse aqui é o valor da minha receita corrente líquida, 3.786. Não, na verdade, pessoal, 3.786 é o total, tá? Porque eu vou somar esses valores aqui, tá? Eu vou somar esses valores aqui. Na verdade, esses valores aqui, deixa eu até colocar o valor correto, eu já coloquei aqui a resposta, né? Se você somar esses valores aqui, vai dar 4.000. Vou até somar aqui com vocês agora na hora, para não ter problema. Deixa eu só ver aqui. Vai dar 4.886. 4.886 é o somatório de todas as receitas correntes, excluída aqui, né? Excluída a contribuição, que eu já excluí. Só que eu tenho que tirar ainda, né? 4.886. 4.886. E eu vou ter que tirar aqui, né? 1.100. Menos 1.100. Eita, pô, tem muito 8 aqui. Tá? Vou ter que tirar aqui 1.100. Por quê? Por causa do Fundeb, né? Tem que tirar aqui do Fundeb. Aí eu chego na minha resposta. 3.786. Beleza? Então, 3.786, gabarito letra E. Certo? Então, a FGV aqui cobrando o cálculo da receita corrente líquida. Tá? Mais uma aí, ó. A Lei de Responsabilidade Fiscal foi criada com o intuito de impor um controle mais rígido em relação à sua abrangência, ó. Falamos sobre isso, né? Basicamente, todos os entes, tira as estatais dependentes. O Tribunal de Contas da União não sofre limitações da lei, dado que não está subordinado a nenhum dos três poderes. Pelo amor de Deus, né? O Tribunal de Contas tem que respeitar, né, a Lei de Responsabilidade Fiscal, né? B, os órgãos do Poder Executivo são limitados pela lei, embora o chefe de poder não seja afetado. Quer dizer, então, que o presidente agora é o Highlander, né? O presidente é o Highlander agora, né? O Ministério Público e as defensorias estão imunes à obrigação, devido ao princípio da separação. Falso, não tem essa imunidade que ele fala, né? Letra D, as estatais não são abrangidas por essa lei, ainda que dependente, está falso. Porque estatal dependente está sujeita, né, às regras aí da nossa LRF, tá? Então só sobrou aí a letra E, né? O enquadramento dos outros entes da federação é opcional por ser uma lei de âmbito federal. Opa. E agora, pessoal? A princípio aí tá tudo errado, né? Porque o enquadramento dos outros entes é opcional? Como assim, né? Como é que você fala um negócio desses? Algo errado não está certo, né? Vamos ver aqui, né? Ó, letra A, o tribunal não sofre, tá errado mesmo, tá? Letra D, o Ministério Público e as defensorias são imunes? São. Chefe de poder, tá errado. Letra C. Na letra D aqui, pessoal, letra D, ó, as estatais não são abrangidas por essa lei, ainda que estatais dependentes sejam restringidas por ela. Ah! Aqui é a letra D, aqui é a letra D, pô. Aqui é a letra D mesmo, ó. Ele fala que não são abrangidas, ainda que as estatais sejam. Exatamente. Então, ele tá na letra D, a banca trouxe a regra, ó, estatais não entram, só as dependentes. Então a letra D é o nosso gabarito mesmo, tá, pessoal? Forma diferente aqui, né, que a banca cobrou, né? Quase que eu caio nessa, viu? Ó, o enquadramento é opcional? Não, não é opcional, não. É obrigatório, né? Tá no campo de atuação, campo de abrangência. Então a gabarito letra D mesmo, ó. As estatais não são abrangidas, ainda que as estatais dependentes sejam restringidas. Perfeito. Letra D mesmo, tá? Vamos lá, mais uma aí, ó, CESP técnico do MP de Piauí. Vamos lá. Ó, a tabela a seguir mostra alguns dados relativos à receita arrecadada em milhares de reais no ano de 2000 e X tal.
A receita corrente líquida, que se refere à LRF, equivale à receita corrente, deduzida as transferências correntes, que na situação resulta em 17 milhões. Aqui nem precisou fazer cálculo. Né? Nem precisou fazer o cálculo. Por quê? Porque não há essa dedução aqui. Então o item está errado. Porque as transferências correntes entram. Então, se eu considerar, né, a receita corrente, eu vou só somar esse valor total. Ó, veja bem, receita corrente, né, 25. Aí ele, nem precisou. Aí a banca me ajudou, porque ele já me deu o valor da receita corrente. Como eu não tenho nenhuma dedução, então isso daqui eu nem preciso olhar. É 25 milhões, então não é 17. O item está errado de qualquer forma, né? Porque, primeiro, transferência corrente não é deduzida, ela entra no cálculo da receita corrente líquida. Segundo, que não tem nenhuma dedução aqui na questão, então eu considero todos os itens aí certo. Beleza? Show de bola, bem tranquilo, né? Bom, então é assim que a banca cobra, é assim que a banda toca e é assim que vai cair na sua prova. Faça muitas questões, você viu ali que o que dá mais trabalho nesses dois primeiros itens desse capítulo 1 é talvez o cálculo da receita corrente líquida, mas com paciência ali, estudando bastante ali a parte de receitas, você consegue levar numa boa. Beleza? Vou ficando por aqui, a gente fecha então o estudo do capítulo 1 da nossa Lei de Responsabilidade Fiscal. Forte abraço e até a próxima.